Ô, afilhada de Oxoguian, corre aqui, vem ver a sua história no quadro Mistérios de Axé de hoje. Motumbá, Deloiá, Motumbaxé, minha irmã, Colofé. Me deparei com você contando uma história linda do Dofono de Oxoguian. Eu também tenho uma de Babami Oxoguian e quero compartilhar com você e os seus seguidores. Eu nasci em 1990, minha mãe tinha 40 anos e era EQUED suspensa. Casamento desmoronando, apertos financeiros, problemas com os meus irmãos e descobri uma gravidez, no caso, a dela, inesperada e se desesperou. Boa parte da nossa família é do axé. Minha mãe foi desabafar com duas primas dela e disse que não tinha condições de ter aquele bebê e que cogitava interromper a gestação. De repente, ela ouviu o Ilá de Oxoguian de uma das primas, que era Ebome. E lá é aquele grito tribal que o orixá, o inquice, o vodum soltam. O reis de Iansã, por exemplo, é bem característico e quando acontece a gente já sabe que é ela. Assim, cada orixá tem a sua forma de expressar o seu ilá. Então, o Oxoguian, que é da prima Ebome, se ajoelhou, abraçou a barriga da minha mãe, que nessa altura já chorava copiosamente, e ouviu ele dizer baixinho: "Não se preocupe, nada faltará a vocês. Eu mesmo vou cuidar da criança." Depois de uma dessa, né? Entre lágrimas, agora minha mãe sabia que eu nunca estaria desamparada. Tranquilizou seu coração e seguiu com a minha gestação. Aliás, aquela prima, matéria de Oxoguian, se tornou minha madrinha. Quando era pequena, meu jogo nunca deixava mostrar meu orixá. Oxalá sempre cobria e não permitia. Mas eu tinha aquele temperamento, sabe? Aquele que toda filha de Oiá tem. Esse mesmo, o molho, o brilho e o dendê de Oiá. Depois descobriu-se que eu era de Oiá com Oxóssi. Aos 25 anos, fui iniciada para esses orixás. Mas meu pai de santo assentou um Oxalá também. E desde então sempre cuidei dele com muito amor. Recentemente, já com 8 anos de santo, dei minha obrigação de 3 e então tudo começou a mudar. Comecei a ter uns inchaços e umas coisas que ninguém entendia o que era. Parecia uma alergia, mas os médicos não achavam nada. Então fui jogar com uma tia minha, que é mãe de santo. E ela disse: "Filha, você está com uma questão com Oxalá, precisamos cuidar disso ou pode ficar sério." Eu me senti muito triste, Adeloiá, pois amava muito ele e sempre cuidei dele com muito amor. E minha madrinha havia falecido. Lembrei do Oxoguian dela, de como era lindo. Eu sequer sabia dessa história sobre Oxoguian e a gravidez da minha mãe. Ela não queria que eu soubesse que ela pensou em me tirar. Então, comentando sobre essa questão com Oxalá, com a outra prima da minha mãe que estava presente na cena com Oxoguian, ela me contou tudo o que aconteceu e disse que chorou muito, porque foi muito bonito. E aí que eu fiquei ainda mais sem entender o que poderia estar acontecendo, pois eu sempre cuidei dele com muito amor. Me mudei de Brasília para São Paulo, até que um dia a mãe de santo do novo terreiro que eu estava frequentando, que não sabia nada disso, me chamou e disse: "Minha filha, Oxoguian está se aproximando e exige o lugar dele na sua vida. Parece que é um ancestral da sua família." E a partir daí ficou muito pior a questão com a alergia. Sei lá, acho que eu ficava muito tensa e dificultava ainda mais o processo do transe com um novo orixá. Até que um dia eu estava péssima e Oxoguian veio. Foi surreal. Energia completamente diferente de tudo que eu já senti na minha vida. Uma sensação de estar flutuando. Foi lindo e a partir daí nunca mais tive aqueles problemas de alergias e inchaços. E ele passou a vir mais frequentemente, às vezes mais do que Oiá até. Entendo que ele veio em meu socorro. Tinha pouco tempo que minha mãe e madrinha haviam falecido e no ano seguinte foi o meu pai. Eu e minha vida estávamos uma bagunça com todas essas perdas e ele trouxe a paz e a força de lutar novamente. Darei meus 7 anos no fim do ano. Vestirei minha Oiá com tudo que ela merece,
mas após isso, ele também tomará o primeiro rum dele, quando eu tirar o meu quelê. E essa é a minha história, Deloya. Posso dizer com certeza, se hoje estou aqui para escrever isso, foi porque Oxoguian aceitou lutar por mim. Axé, minha irmã, axé, que coisa linda. Eu realmente fico muito emocionado quando eu percebo a maneira como o orixá interage com a gente aqui na matéria para tentar fazer com que a gente não se destrua, não destrua um sonho, não interrompa fluxos que podem nos trazer alegria, que podem nos trazer felicidade, sejam eles quais forem e da maneira que for. É lindo quando o orixá nos mostra caminhos, é lindo quando o orixá nos fortalece, nos dá aquele apoio para a gente fazer o que precisa ser feito. Que Oxoguian, esse orixá tão fabuloso, que tem ferramenta para tudo, que tem soluções para um mundo de coisa que a gente vive aqui no Aie, nos abençoe grandemente nessa sexta-feira. Epa, guerreiro, epa, meu pai. A benção a todos filhos, filhas, filhos e afilhados de Oxoguian. Curta, comenta, compartilha, interaja comigo e faça o movimento acontecer.